Boa noite a todos. O nosso grupo vai falar sobre o déficit hídrico. Ele é composto pela Carolina Silva de Rezende, eu, Matheus Castro Diniz, e o Victor Hugo Martins de Oliveira. Para falar sobre o déficit hídrico, a gente quis falar sobre o que é um estresse na planta, porque o déficit hídrico ele entra como um estresse. O estresse é qualquer fator externo que exerce alguma influência desvantajosa sobre a planta e induz a mudanças de respostas em todos os níveis do organismo, podendo ser reversíveis ou permanentes. Aqui na imagem a gente vê estresse pelos SIDAs, que são os venenos, digamos assim, né? Entre aspas, pela seca, pelo alagamento, pela salinidade e por alta radiação. Nós vamos falar sobre o déficit hídrico, o estresse de seca. E existe diferença entre seca e déficit hídrico. A seca nada mais é que um fenômeno climático causado pela insuficiência de precipitação pluviométrica, ou a chuva, num determinado intervalo grande de tempo. Ou seja, faltou chuva por muito tempo, a gente chama de seca ou estiagem. Já o déficit hídrico é quando o conteúdo de água de uma célula ou tecido está em uma quantidade inferior ao mais alto exibido no estado de maior hidratação. E o déficit hídrico ele afeta as características relacionadas ao crescimento das plantas, incluindo anatomia, morfologia, fisiologia e biofilm. Ou seja, nem sempre a falta de chuva, desde que não seja por um período muito grande, acarreta o déficit hídrico. Aqui é uma imagem de uma planta sob estresse hídrico. E vamos colocar as 4 principais causas desse estresse. A salinidade, por haver alteração no potencial osmótico, ela causa o déficit hídrico. Variações grotescas de temperatura, nos extremos, ou muito alta ou muito baixa, também causa. A falta de chuva por determinado tempo muito grande, que é a seca meteorológica, e a alta demanda transpiratória. Quanto mais a planta transpira, mais água ela perde. Se ela não tem onde se hidratar, ela tende a só perder água. E as plantas, elas respondem a esse estresse e de acordo com alguns fatores. Um desses fatores é a duração e a severidade do déficit. Se for muito longo, um tempo gigante de déficit, ela vai ter uma determinada resposta. Caso contrário, ela vai ter outra resposta. Depende bastante também da espécie da cultura, da aclimatação, que nada mais é que a resiliência da planta, né? E o estágio de desenvolvimento. Vamos expor também as consequências do déficit hídrico. Consequências em relação às relações hídricas. O déficit hídrico reduz o conteúdo relativo de água. Consequentemente, a redução do potencial hídrico das folhas. Com isso, existe a murcha foliar. Então, uma das consequências do déficit hídrico é a murcha foliar, que já acarreta problemas lá no desenvolvimento da planta. Complementando o que o Matheus está falando, essa diminuição da área foliar, ela é por conta da falta de água, ela causa contração celular, afrouxamento de parede e redução no tubor. E isso causa uma redução na expansão celular e foliar. E a abscissão foliar, ela tem o estímulo na síntese de etileno, acentuado o crescimento nas raízes, e também acarreta o fechamento estomático, que é o ABA, ácido abscíssico. As consequências do déficit hídrico também afetam o crescimento e desenvolvimento da planta. Nessa imagem, é um experimento que nós fizemos e o que está aí destacado é a planta do milho submetida ao déficit hídrico. Ele altera o processo de divisão, diferenciação e alongamento celular. Consequentemente, ele altera o crescimento da planta. A planta não consegue crescer e nem se desenvolver, porque as células ficam estagnadas. Elas não conseguem se dividir ou diferenciar, muito menos se alongar. E as características anatômicas. Ao lado também uma foto do nosso experimento, que a Carol também disse, a menor área foliar. A planta submetida ao estresse hídrico, ela não tem expansão foliar, consequentemente, reduz essa área. Com a redução da área foliar, reduz o número de estômatos, o enrolamento das folhas
acontece a senescência foliar, que a gente pode observar aqui no slide passado. Algumas folhas já estão em senescência. E o aumento do sistema radicular, que elas buscam água no começo do estresse, elas se expandem o sistema radicular em busca de água, em solos mais profundos e etc. Aqui a gente tem uma tabela que a gente pode analisar do nosso experimento. Temos o controle, o submetido a alagamento, ao déficit hídrico e a salinidade. Em relação aos outros, as plantas submetidas ao déficit hídrico tiveram um sistema radicular relativamente maior do que as outras e uma área foliar relativamente menor. Foi um experimento que a gente conduziu por um tempo reduzido, então a gente não conseguiu ter dados mais objetivos para passar para vocês. A fotossíntese e a respiração, a relação entre as duas. Limita a fotossíntese pelo fechamento estomático. Consequentemente, a redução da taxa respiratória, devido à baixa disponibilidade de substrato. E a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, algumas bactérias e alguns protistas usam a energia da luz solar para produzir açúcar, que a respiração celular converte em ATP, o combustível usado por todos os organismos vivos. E com a redução da área foliar, reduz a superfície de contato da folha, consequentemente reduz a absorção solar, da luz solar. Ou seja, a diminuição na taxa fotossintética, a diminuição na produção de açúcares e a diminuição na respiração, porque não vai ter substrato suficiente para realizar essa respiração e a quantidade de energia ATP produzida vai ser inferior ao desejado. E aqui temos os mecanismos de resistência à seca. E ele envolve as estruturas morfológicas e anatômicas, reações fisiológicas, bioquímicas e moleculares da planta. A evitação, elas são plantas que mantêm o déficit hídrico alto, que são as plantas chamadas isohídricas. Elas são caracterizadas principalmente pela manutenção de alto potencial hídrico da planta, mesmo na presença da escassez de água. Aí temos também falando, e olhando aqui o gráfico do nosso experimento, a evitação, a principal característica da evitação é a expansão do sistema radicular. E a gente observando aqui, o experimento conduzido no déficit hídrico teve uma média de sistema radicular maior do que os outros. Isso mesmo. Aí nós temos também a tolerância, que envolve a regulação genética e metabólica para reduzir ou reparar os danos resultantes do estresse. Que nesse caso também seria o potencial osmótico. A planta reduz o seu potencial osmótico, armazenando solutos nas células, impedindo que ela perca água para o meio externo. Assim, tolerando maior a escassez de água e a escassez dos nutrientes que ela precisa. Temos o escape, que são ajustes no crescimento ou ciclo de vida de modo a evitar o momento de ocorrência da seca. Elas são plantas de ciclos mais rápidos, porque esse é um meio que elas conseguem para sobreviver. E tem a recuperação, que é a capacidade da planta em retomar o crescimento e ganho de produção, após a exposição ao déficit severo. No caso, a resiliência da planta, né? Ela se submete ao estresse, quando volta tudo ao normal, ela segue o seu ciclo normalmente também. Isso mesmo. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Obrigado e boa noite.